Olá, meus amigos, nós estamos juntos mais uma vez aí no projeto Compartilhar, de volta então às nossas atividades, depois de um pequeno período aí de recesso em função de alguns procedimentos que foram necessários aí na saúde, mas agora está tudo bem, a gente vai voltando, levando para você o nosso abraço, a alegria de poder voltar a compartilhar com você esse momentinho da Palavra de Deus que nos inspira para nossos próprios desafios diários aí. Aqui nós temos hoje uma passagem pelo rei Salomão. Estamos de volta às histórias bíblicas, então, e aqui Deus nos coloca essa oportunidade de refletir sobre esse homem tão importante, o rei Salomão. O rei Salomão é marcado, por algumas coisas bem grandiosas, assim, desde sua escolha até os seus feitos. E é importante a gente poder pensar sobre oportunidades e escolhas. Assim como Deus deu para Salomão a oportunidade de fazer escolhas, de tomar decisões, também deu para ele a oportunidade de realizar feitos grandiosos. Tudo começa, quem sabe, pela escolha certa. Talvez esse seja o desafio maior que a gente tenha como ser humano, né? Porque Deus nos deu a liberdade de escolha, a liberdade de decisão. Isso já estava com Adão e Eva lá na criação. É um presente de Deus para o ser humano único, distinto em toda a criação de Deus, que tem essa habilidade de fazer escolhas, de tomar decisões. E isso continua conosco até hoje. Talvez é por isso mesmo que nós precisamos tanto da presença divina para nossas escolhas também, para nossas decisões. De não levarmos a vida simplesmente por aquilo que nós conceituamos como certo ou errado, mas de a gente ter uma base de orientação para cada um de nós. Nós temos aí várias instruções de Deus, normativas de Deus para a humanidade. Uma das normativas de Deus para a humanidade são os 10 mandamentos. Esses 10 mandamentos eles funcionam como filtros sociais, éticos, morais, e tudo mais que nós possamos imaginar. São filtros que impedem o caos pela desorganização e pela desobediência e pela desordem que possamos eventualmente cometer por falta de referências. Então Deus já nos dá aí essa oportunidade de podermos passar nossas escolhas e decisões pelo filtro dos 10 mandamentos. Já seria um bom caminho. Salomão também tinha isso na sua história de vida. Os 10 mandamentos estavam com ele. No entanto, ele sabiamente pede para Deus que lhe dê sabedoria. Sabedoria para fazer agora as escolhas. Porque os 10 mandamentos, eles são normativas. Eles não nos potencializam para fazermos a escolha correta. Eles nos dão direções corretas, mas não nos potencializam para isso. No poder de Deus está no Evangelho, em relação à lei e Evangelho. E em relação às nossas liberdades, está na sabedoria. A sabedoria é o filtro maior que nós podemos ter para agir ou para tomar as decisões ou para fazer as escolhas. Então, a sabedoria está muito relacionada à liberdade. Porque Deus nos deixa como seres livres também, desde Adão e Eva, no jardim. Liberdade para escolher. Essa liberdade, ela pode às vezes ser uma armadilha, se nós não temos muita noção do certo e do errado, se nós não temos muita capacidade de distinção entre bom e ruim, nós podemos passar de repente por esse caminho de liberdade e tropeçar. Então é preciso pedir para Deus que nos oriente também no uso da nossa liberdade, ou das nossas liberdades, com sabedoria. Então Salomão é esse homem, que a história dele está registrada ali em 1 Reis, do capítulo 1 até o capítulo 11, e depois também em 1 Crônicas, capítulo 28 e 29, nós temos a história do rei Salomão, alguns detalhes importantes da vida dele. A gente vai ver que ele foi escolhido então por Davi, Davi é o pai de Salomão, e convoca então toda Jerusalém, todos os príncipes, e diz para eles que Salomão então será conhecido como o futuro rei de Israel. E aí ele diz que Salomão já tem algum projeto divino de construção, por exemplo, a construção do templo, era um projeto divino que Deus já tinha previsto que isso ia acontecer no reinado de Salomão. Então Salomão
E ele tem essa ideia, né, de ser o precursor aí do pai, já num caminho também. Davi já foi um homem muito sábio, né? E agora Salomão tem esse compromisso grande, né? Salomão, então, a história dele passa por escolhas, por decisões, por momentos épicos, né? Por exemplo, aquela história daquelas mulheres, né, que tinham os seus filhos e um dos filhos morreu numa noite, a outra vai lá e rouba o filho e põe o filho morto junto com a mãe e pega o filho vivo para ela. E depois então tem aquela discussão entre as mulheres, né? Quem era a verdadeira mãe dessa criança? E Salomão sabiamente ali já tinha sabedoria, né, como um presente de Deus. Ele diz: não tem problemas, mas não chegava a um acordo. E para descobrir qual a verdadeira mãe, Salomão então diz: vamos cortar a criança no meio, a criança é viva, cada um fica com a metade. Logicamente que a mãe verdadeira não ia querer ver o seu filho sacrificado. E a mãe que não era mãe ia concordar. E nesse passo Salomão então descobre qual é a verdadeira mãe. Ali já tem um fato muito que é marcado, né, na história de Salomão como uma coisa icônica de sabedoria. Essa sentença do rei, né, de tomar essa decisão. Depois então a gente também vai ver que Salomão ele é enviado por Deus para a construção do templo de Jerusalém, o grande templo de Jerusalém. Quando Deus fala com Salomão, ele dá a liberdade de decisão. O que você quer? Pode me pedir o que você quer, aí está a liberdade dele, né? Eu deixo você livre como rei para fazer o pedido, e o que você me pedir eu vou te conceder. A gente pensando assim, num contexto de importância, de repente, de grandes reis, como Salomão vivia, né? Grandes conquistas, grandes reinados, grandes poderes, grandes influências sociopolíticas, né? Salomão poderia ter pedido para Deus um exército poderoso para dominar tudo. Salomão podia ter pedido para Deus força para fazer essa liderança desse grande povo e torná-lo esse povo um povo vitorioso. Salomão podia ter pedido para Deus beleza, porque era altamente valorizada entre os reis da época também, né? Salomão podia ter pedido riquezas para sobrepor a todos os outros reis o seu poder, né? Mas Salomão pede sabedoria. E é claro que a gente sabe que através da sabedoria as outras coisas virão. Salomão sabia isso também. Talvez se Salomão não tivesse passado pela história e deixado essa marca, hoje nós não teríamos essa referência. A gente tem essa referência construída, né, de que com sabedoria você consegue todas as outras coisas que você precisa. Achar o caminho da sabedoria talvez esse seja o desafio maior. Porque a sabedoria ela está ligada também a essa presença de Deus na vida da gente. E Salomão tinha muito forte a presença de Deus na sua vida. Então ele pede para esse Deus: me dê sabedoria. E a gente vai ver que Salomão usa de uma forma muito assim própria, né, apropriada a sabedoria. Já, por exemplo, assim na construção do templo de Salomão, né? Esse templo foi um ícone que marcou a história de um povo num tempo, né? E até hoje tem pessoas que tentam copiar esse templo como sendo o sinal da presença divina entre as pessoas, né? Mas não vamos entrar nesse detalhe. Mas a importância de um templo, o lugar de adoração a Deus. Enquanto outros reis construíam outros ícones, castelos, quem sabe, ou algum outro ícone de demonstração de força, de riqueza, de poderio, Salomão prefere um templo, a casa de Deus. Isto é sinal de sabedoria. Não quis marcar a sua presença na história dos reis com algum feito terreno apenas, ou para ele apenas, mas um lugar onde Deus pudesse ser encontrado. Essa intimidade com Deus que Salomão tem, ele deseja, quem sabe, né, para outras pessoas. Então o templo é esse lugar onde as pessoas poderão encontrar essa intimidade. E Deus escolhe Salomão para isso. E ele sabiamente aceita o desafio e a escolha de Deus. Poderia também ter dito a Deus: mais um templo, né, para ti e para mim, né, eu que sou o rei. Poderia ter abandonado essa relação com Deus. Mas é sábio e não se afasta de Deus.
permanece ligado aos propósitos de Deus e consegue então também ter essa projeção que ultrapassa todos esses milênios e séculos que nós já temos aí na presença desse grande sábio Salomão. E vem a pergunta, né? O que você deseja para a sua vida? Qual seria a sua escolha se hoje Deus chegasse para você e dissesse: o que você quiser pode pedir que eu te darei? O que você pediria? Qual que seria a tua prioridade, a tua urgência maior, né? O rei escolheu bem, porque isso serviu para toda a vida dele. Não foi a escolha para um momento, para uma aventura, para uma experiência, mas foi uma escolha de vida. E ele preferiu então ter algo consistente. Nós hoje temos essa oportunidade de chegarmos a Deus também. E Deus nos deixou outros textos bíblicos que Salomão não tinha. Por exemplo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Jesus Cristo vem dizendo para nós: tudo o que vocês pedirem a Deus, crendo, vocês vão receber. Então, nós temos outras promessas de Deus, pós-Salomão, que também nos dão a garantia de que se buscarmos junto a Deus o que precisamos, encontraremos. Batendo na porta de Deus, ela será aberta. Pedindo para Deus, nosso pedido será atendido. Buscando a presença de Deus, nós acharemos. E por aí vão outros textos, tantos que nós temos aí, que também nos dão essa projeção de estarmos seguros diante de Deus. Importante a gente pensar e refletir quais são as nossas prioridades hoje. O que nós verdadeiramente precisamos, porque às vezes a gente tem algum problema muito sério e a solução do problema ela não vem assim de uma forma imediata. Ela precisa de um caminho a ser trilhado. E às vezes falta para a gente essa sensibilidade de buscar esse caminho, para encontrá-lo, de buscar essa presença de Deus, para com Ele descobrir as alternativas que nós temos para a nossa saúde, para nossas relações profissionais, familiares, sociais. Com Deus é mais fácil de encontrar o caminho. Então fica aí para você pensar também sobre suas escolhas, olhando para essa história do rei Salomão, né? De quanto seria importante a gente ter essa sabedoria divina para poder alcançar melhores resultados. Além disso, Salomão nos deixou escritos valiosos na Bíblia, né? Livros, salmos, livros inteiros, né? Que Salomão nos deixou aí como contribuição da sua sabedoria. Então, como que nós estamos contribuindo de repente para a história da humanidade? O que nós estamos conseguindo deixar como legado para essa história da humanidade? Poderá ser pelo caminho da sabedoria que nós vamos construir esses legados. Então, que Deus abençoe que você possa fazer esse caminho e construir também a sua jornada. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a sua paz. Amém. Até a próxima. Deus esteja com você. Nos encontramos na próxima semana. Tchau, tchau.